Então, dando prosseguimento, anuncio nesse momento a palestra Aspectos Legais de Docentes e Empreendedores, a doutora Maria Paula Dallari Bussi. Bom dia. Mas eu sou procuradora desde 92, passei um período em Brasília, onde eu fui secretária de Educação Superior, voltei para a USP em 2011 e voltei para prestar assessoria para a Agência USP de Inovação e para a Pró-Reitoria de Pesquisa. E nessa condição, desde que eu voltei, voltei a ter contato com temas que eu já conhecia. Esse tema dos convênios e da relação entre a universidade e as empresas é um tema com o qual eu já havia trabalhado. Eu participei muito do processo de elaboração do Manual de Convênios da USP, da resolução pertinente. E quando eu voltei para a agência, eu voltei com o propósito de trabalhar alguns assuntos de uma forma que a gente pudesse ter soluções numa escala maior. E eu começo fazendo essa introdução porque como eu já tenho ouvido, eu sei que existem questões pontuais, existem perguntas pontuais, mas existe, por outro lado, um esforço de construir algumas soluções que sejam soluções que acomodem a universidade como um todo. E eu vou mostrar o que está sendo feito nesse escopo. Eu vou dar um pouco o contexto e depois abordar especificamente o problema do professor empreendedor. O problema do professor empreendedor, evidentemente, não pode ser resolvido, não é um problema só do professor. O professor é uma espécie de peça quando a gente considera a USP como instituição. Quem está de fora, uma empresa, quando ela procura a USP, ela pode ter excelente relacionamento com o professor X ou Y, pode conhecer alguém, pode ter contato com um laboratório, mas, no fundo, ela está procurando a Universidade de São Paulo. E quem está atendendo essa parceria é a Universidade de São Paulo. Isso é importante a gente ter em mente, porque quando nós pensamos na agilidade, em tudo isso, a gente deve considerar isso. É uma parceria, um contato com a Universidade de São Paulo. A USP, pelo seu processo de formação, pelo tamanho, por uma série de razões, às vezes é como se ela não se desse conta disso. Como se alguns assuntos fossem respondidos ou pela Procuradoria, ou pela agência, ou pelo setor de convênios do Instituto, ou pelo professor fulano, ou pelo departamento. Então, é um esforço coletivo e uma reunião como essa é uma boa oportunidade da gente fazer um exercício desse pensamento coletivo. O que nós, coletivamente, podemos e devemos fazer para melhorar o ambiente de tramitação dessas parcerias que permita que a USP dê conta da sua pesquisa aplicada, da extensão tecnológica, para usar uma expressão que está constando na lei de inovação, dê conta de ter contato com a realidade mais intensa, proporcionar o desenvolvimento do país, etc., etc., etc. É fato que a USP precisa ter procedimentos, quanto mais aqueles procedimentos repetitivos constarem de modelos, que são modelos que fazem sentido para todos nós, melhor. Então, quando o Eduardo fala do e-convênios, o e-convênios é um fruto de trabalho coletivo, porque foi um esforço de várias pessoas que tinham aspectos relevantes nos convênios, nas parcerias, elas sentaram em torno de uma mesa até que elas resolveram. Então, quando ele fala de uma minuta, quanto mais nós nos aproximarmos de uma minuta padrão, que antecipe aquilo que a gente já sabe, que recorrentemente gera problema, mas nós estamos próximos de uma solução automática desses casos. Então, essa é a lógica com a qual a agência tem trabalhado para resolver esse problema no atacado. Então, eu até pus um caco, não era a minha abordagem inicial, mas depois eu achei, conversando com outro, achei mais interessante dar para vocês a notícia de que existe um contexto. Que é esse, a Pró-Reitoria de Pesquisa, em 2010, constituiu um grupo de trabalho para analisar e gerar respostas em relação às parcerias da USP no campo da pesquisa, por que elas tinham problemas tais e tais. E esse grupo de trabalho produziu uma primeira versão de uma regulamentação sobre essa matéria, que envolvia a propriedade intelectual e todos os assuntos correlatos. Quando esse assunto voltou para a agência, e coincidiu com a época que eu tinha retornado, eu propus, porque eu tinha uma experiência grande nessa matéria de procedimentos da universidade, que a gente fizesse um esforço de pôr todos os procedimentos, que reunisse uma série dessas perguntas e dessas dúvidas que vocês têm feito.
olha, se a propriedade intelectual se resulta de parceria, se a empresa quer explorar em exclusividade, como é que faz? Se a empresa não faz questão da exclusividade, como é que faz? Se o professor está em RDDP, como é que faz? Se está em RTC, como é que faz? Se tem empresa, se não tem empresa. O esforço de fazer uma resolução é a tentativa de pôr várias dessas questões num procedimento previamente definido, que passa pelas instâncias e que passa, a partir da sua aprovação, a servir de guia de orientação geral para todo mundo que vai trabalhar sobre aquele assunto. Essa resolução, então, teve algumas rodadas no interior da agência, porque ela envolve mais de uma diretoria na agência USP, e foi à Procuradoria. A Procuradoria já fez uma análise e ela deve estar próxima de sair da Procuradoria, já com a segunda análise, e ir para os colegiados da USP para ser discutida e finalmente aprovada. Existem temas dentro dessa resolução que são mais polêmicos e existem outros que não são em absoluto polêmicos, que são procedimentos e que vocês vão ver que resolvem certas coisas que são discutíveis, polêmicas. Eu vou passar aqui, agora vamos pegar isso aqui. Então, ela é uma resolução que trata, o propósito dela é tratar da inovação na USP, ela é uma espécie de lei de inovação, entre aspas, para dentro da USP. Aí vocês vão perguntar, mas por quê? Já não tem tanta lei, já tem lei federal e lei estadual, eu preciso de mais uma lei? Eu não preciso para repetir o que está na lei, eu preciso para criar procedimentos para aquilo que a lei disse que pode fazer e chega aqui dentro da USP e a gente não sabe como fazer. Por exemplo, a lei de inovação admite que a USP ceda, sob a forma de permissão de uso, os seus laboratórios para um parceiro, que pode ser inclusive um parceiro privado. Está muito bem, a lei permite. Só que quando a gente vai fazer isso tem que ser objeto de um convênio, de um contrato, aí surgem 1000 interrogações. E o propósito da resolução é criar um procedimento para como esse caso e outros tantos vão ser trabalhados. Então, o meu propósito não é, obviamente, olhar tema por tema, até porque isso não é uma matéria aprovada, eu quero dar uma notícia e por isso eu vou passar mais ou menos rápido para vocês. Ela trata ela tem algumas diretrizes. Oh, meu Deus, isso aqui também. Ah, é? Ele tinha me dito que era... só o PowerPoint? Então tá. Então, vamos fazer uma coisa. Eu quero mostrar os capítulos. Pode deixar que eu mesma... Senão nós vamos ficar meio perdidos, nem eu sei exatamente que capítulos. Obrigada, viu? Então, olha, o primeiro, ela é uma resolução que trata de tudo que diz respeito à inovação tecnológica e disciplina a proteção da propriedade intelectual, transferência de tecnologia, licenciamento e cessão, que são assuntos sempre envolvem uma certa discussão, uma certa polêmica quando eles vão ser feitos, bem como medidas de gestão e apoio e critérios e procedimentos para a repartição dos resultados. Então, eu vou passar pelos capítulos. As disposições gerais anunciam o que é inovação tecnológica e aí se passa a disciplina dos temas mais relevantes. A proteção da propriedade intelectual da universidade. Está aqui Maria Aparecida, que é diretora de propriedade intelectual da agência USP de inovação, vai falar depois de mim, é a maior autoridade da USP sobre o assunto e acho que fora da USP também é uma grande autoridade sobre o assunto. E ela tem muita experiência de procedimentos e houve um esforço meu e de outras pessoas, de trazer essa experiência para dentro da resolução. De uma tal maneira, não trabalhar mais com surpresas. Porque as questões que vocês fazem, uma boa parte delas, não são novas, são questões que outros professores já fizeram. Algumas coisas são novas, porque as empresas hoje estão mais agressivas, estão mais interessadas, têm mais pressa. Mas uma boa parte dessas questões nós temos condição de antecipar. E a ideia de normatizar é antecipar isso aí. Isso aí, oportunamente, vai ser discutido pelos colegiados da USP. Então, realmente uma notícia de alguma coisa que ainda está em elaboração. Mas uma boa parte dessa elaboração não é polêmica, não é consensual. Então, por exemplo, nós estamos definindo coisas que serão relevantes para depois tratar das parcerias. O que é uma criação, o que é uma criação da universidade. Qual é o regime dos direitos patrimoniais sobre as criações que pertencem à universidade? Isso é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta, que um resultado, você diz, mas eu sou o professor fulano, eu sou a professora fulana, foi feito no meu laboratório, mas aqui, o ponto de partida e a premissa é tudo que foi feito no laboratório é institucional. Toda a criação ela é institucional, ela é da USP. Existe interesse da USP, portanto a USP diz como é que ela tem que ser feita. Isso não é
não é uma encrenca burocrática, por assim dizer. Isso é a contrapartida. Tudo que a gente tem de bom de ser parte da instituição da USP, nós temos de ônus, que é uma instituição grande, pesada, tem seus regramentos. O nosso desafio é fazer regramentos inteligentes e que vão direto ao fim da coisa. Não é uma exigência só para cumprir uma formalidade, porque essa formalidade tem uma razão de ser, que é basicamente preservar a instituição e permitir que ela continue trabalhando. Procedimentos para proteção dos direitos patrimoniais. Então, eu reconheço que existem os direitos patrimoniais relativos ao patrimônio, que são da universidade, e que eu tenho certos procedimentos para proteger esses direitos. Existem algumas premissas, né? Os direitos protegidos são aqueles relevantes, aqueles que têm viabilidade econômica e que têm viabilidade legal para proteção. Aí tem a disposição de quais são os órgãos e quais são os colegiados, o que é uma medida interessante, porque ela previne. Eu não vou ter amanhã, num caso, para quem eu pergunto, quem que decide. Aqui tem todo um rito de aprovação que já está definido, de tal maneira que eu já sei que se eu ouvir o Conselho Superior, se eu fizer isso, isso e aquilo, eu abrevio a tramitação. Quando o Eduardo descreve os convênios, esses convênios que tramitam em 60 dias, é porque eles provavelmente estão muito próximos do que é aquela minuta padrão, porque eles estão suficientemente instruídos. Isso é, aquelas informações indispensáveis para a decisão já foram apresentadas, então elas não precisam ser pedidas de novo. Isso tudo são fatores de abreviação da tramitação. O espírito dessa norma é esse, é abreviar aquilo que está de acordo com o projeto institucional da universidade. Tem aqui a previsão da responsabilidade da agência USP sobre essa matéria. O capítulo seguinte, ele trata das hipóteses de transferência de tecnologia, licenciamento e cessão da propriedade intelectual, que são coisas que, em geral, estão embutidas na parceria. Uma parceria tem o interesse da universidade, mas a empresa tem o interesse dela. E essa é uma coisa que, geralmente, gera muita apreensão para quem faz a análise jurídica, é saber se o interesse da universidade está sendo suficientemente protegido. E o espírito da norma é pôr algumas premissas e alguns requisitos que, se demonstrados, eles representam a comprovação daquele interesse da universidade, a comprovação da presença do interesse da universidade. E da proteção desse interesse. E, com isso, haveria condição para tranquilamente se admitir a transferência de tecnologia, o licenciamento e a cessão da propriedade intelectual. Eu não teria que tratar isso como alguma coisa de risco da universidade. Por fim, e nós vamos chegando aqui no que é o tema, as criações resultantes de acordos de parceria, e aqui há uma afinidade com aquela disciplina que cuida dos convênios e do regime da parceria, aqui é um olhar específico sobre o que acontece com as criações. Pode, não pode, quem é o detentor, quais são os procedimentos, é isso que está sendo tratado nesse capítulo. Aqui se trata da repartição, e aqui o final, e aqui nesse tema não vai aparecer, aqui tem a previsão do apoio da USP às empresas nascentes de base tecnológica. Isso é uma figura que está prevista na lei de inovação, tanto na lei federal como na lei estadual. Mas isso gera uma grande interrogação, isso é um assunto novo. É um assunto novo na universidade, no país em geral. Como apoiar as startups, essas empresas de base tecnológica? O que a universidade pode fazer sem caracterizar, por exemplo, o conflito de interesse? Que é um problema que a Unicamp está discutindo muito, a FAPESP está discutindo muito, porque o professor, quando ele constitui uma startup, ele está, de uma certa maneira, dos dois lados do balcão. Ele é funcionário da USP, está vinculado funcionalmente à USP, e ele é detentor de um interesse, ele é o proprietário da empresa, ele está na empresa, ele está do outro lado. Então, como lidar com esse conflito de interesse? Eu não estou, evidentemente, dizendo aí que não pode, nem nada disso, mas é um assunto que precisa ser sistematizado, precisa ser definido os critérios para que essa relação possa ser desenvolvida. A primeira ideia nossa de enfrentar a questão do docente empreendedor, ela estaria em conjunto com esse capítulo da empresa nascente. Uma vez que a legislação de inovação previu a figura da empresa nascente, uma vez que as legislações de inovação, tanto federais como estaduais, previram o apoio do poder público à empresa nascente, será que uma forma de apoiar seria admitir a participação do professor nessa empresa? Não é um assunto fácil do ponto de vista jurídico e também não é um assunto fácil de ser tratado no âmbito exclusivo da universidade.
Porque a universidade, embora exista autonomia universitária, a autonomia não é total. Então, tudo aquilo que diz respeito à legislação de pessoal, por exemplo, não é a universidade que trabalha. Ela segue a legislação, que é a legislação geral do Estado de São Paulo. E aí nós vamos ver as dificuldades específicas para tratar o problema esse que nós viemos chamando de professor empreendedor. Então, num rapidíssimo sobrevoo da norma, é isso. Existe a previsão do apoio à empresa nascente. A norma, no estado em que ela está, ela só organiza as formas de participação que já são previstas na legislação, que era aquilo que era possível fazer. Então, se admite o apoio à empresa nascente, pela promoção de eventos pela USP, workshops, apoio técnico na confecção de plano de negócio, que é uma coisa que vem sendo trabalhada nas incubadoras de empresa de base tecnológica, e a agência USP está entrando muito firme nesse assunto. Talvez vocês não tenham notícia, era até o que a gente vinha comentando, que a USP vem dando forma e existência legal para incubadoras e empresas de incubadoras e parques tecnológicos. O primeiro parque tecnológico que foi oficialmente criado é o de Ribeirão Preto. Ele está criado no papel e está em processo de implantação, de recebimento de empresas. Antes que vocês digam, mas no papel não vale. Saibam que esse é um assunto que, sem criar no papel, as travas são tamanhas que você não consegue nem chamar a primeira empresa. Então, o fato de existir o Parque Tecnológico, está criado, tem uma resolução da USP, tem um convênio firmado com a Prefeitura de Ribeirão, é a base necessária para que receba as empresas. E eles estão nesse processo agora de chamar empresas, fazer editais, etc. As incubadoras de base tecnológica, tem duas em São Paulo, uma é o CETEC, que já está funcionando há muito tempo, está sendo reestruturado do ponto de vista jurídico, para ter condição de crescer, se expandir e receber mais empresas. E na Zona Leste a mesma coisa. Eu sei que São Carlos tem os seus parques tecnológicos, tem até mais de um, tem incubadoras, e essa é uma dimensão do apoio que a USP pode dar para isso. Ela pode ter uma presença mais marcante, pode se envolver mais com esse tema. E aí é que entra apoio ao plano de negócio. Pode disseminar de maneira sistemática informações sobre incubadoras e parques, e com isso ela passa a ter um efeito sobre o local, um efeito no desenvolvimento regional, muito maior do que a gente está habituado a dar para a USP. A gente está muito habituado na USP, eu acho, a cuidar da pesquisa dentro da nossa casa, dentro do nosso muro, às vezes com outros parceiros, nossas irmãs, instituições de educação, mas nem sempre a gente faz a ligação que existe, por exemplo, no plano da pesquisa, entre a atividade da universidade e o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local, até o desenvolvimento nacional. A ideia da lei de inovação, o escopo dela é esse. Então, o nosso esforço de desdobrando a lei de inovação, em tudo o que é necessário para que ela tenha plena vigência, está nessa direção. Que a USP se envolva mais, que ela tenha mais presença nas questões locais, nas questões regionais, nas questões nacionais, e que ela consiga combinar as duas coisas. Isso não é a USP se afastando da sua missão, isso é o contrário. Isso às vezes está no campo da extensão, isso às vezes está no campo dessa chamada extensão tecnológica, isso às vezes está na questão da pesquisa, isso às vezes está na questão do ensino. Isso é... Desenvolver a sensibilidade para os problemas do entorno nos faz, às vezes, rever abordagens de ensino, de aprendizagem, porque a nossa percepção da pertinência de certos temas, de certas abordagens, muda. Então, esse é o espírito. Realização de convênio com entidades de fomento a empresas nascentes, como o SEBRAE, por exemplo, com a finalidade de apoio à utilização de linhas de financiamento, e participação em redes. Tem uma definição do que é empresa nascente, pessoa jurídica criada especificamente para explorar ou desenvolver criações da universidade, tendo como sócios os respectivos criadores. Isso é para prevenir, desde logo, a banalização do uso da marca da universidade. Porque muitas vezes o que acontece é isso. Nós não temos a percepção, mas a empresa parceira ou alguém que está do lado de fora tem a exata noção de qual é o valor comercial de associar a sua marca à marca da USP. Isso não é pecado, isso não é crime, mas nós temos que ter clareza e consciência de que esse é um valor que está posto numa mesa de negociação. Então, a USP, até para poder desenvolver um assunto, para poder ter muitas empresas nascentes, ela precisa ter a regra do jogo muito clara desde o início, para evitar polêmicas no futuro, dizer, mas uma empresa que já existe há muito tempo quer se caracterizar como nascente. Ela não é nascente, porque ela não nasceu aqui dentro.
Então, às vezes, a definição ela é preventiva, né? Bom, feita esse sobrevoo, a questão específica do... Agora sim, peraí, agora onde ficou aqui? Agora vai funcionar, né? Então, a questão do professor empreendedor... É onde? Aqui embaixo, não? À direita? O docente empreendedor é o nome que a gente tem usado para essa figura que ao mesmo tempo combina todas as atribuições e as tarefas de um docente. Na USP não existe distinção, todo docente é pesquisador, ele ensina, na graduação, na pós-graduação, e tem atividade de pesquisa. E alguns são empreendedores, nem todos são empreendedores. Os empreendedores é uma característica da pessoa, uma característica da atividade, é aquele que tem uma certa disposição para o risco, é aquele que tem a disposição para iniciar atividades, explorar coisas novas, tem a definição estabelecida, que é alguém capaz de identificar e aproveitar a oportunidade, buscando e gerenciando recursos para transformar a oportunidade em negócio de sucesso. Como todos sabem, a inovação é vocacionada a negócios de sucesso, mas ela lida e muito com o insucesso. Inovação subentende risco. E como a universidade e seguindo o que é o regime de todas as universidades públicas no Brasil, ela é uma entidade de direito público, financiada com orçamento público, ela tem algumas condições para aceitar esse risco, sob as quais o risco é aceitável, é tolerável e é socializável, por assim dizer, é um risco da universidade ou não. E, evidentemente, a empresa, quando ela está do outro lado, ela também está fazendo essa consideração de risco. Quando ela se propõe a ser parceira da universidade, várias ideias estão por trás. Uma delas é dividir o risco com a universidade. E como a universidade é poder público, e como a universidade é uma imensa instituição, uma gigantesca instituição, ela se sente, às vezes, confortável, porque a condição da universidade de assumir o risco, em tese, é maior do que a empresa. Essa é outro alerta que deve estar presente quando nós conversamos com a empresa. Há pouco vocês discutiam a questão da empresa ceder os dados e como é que usa. Não é só uma mera burocracia ter uma proteção, tem um certo protocolo e uma certa combinação prévia de que sob que condições esses dados vão ser utilizados, sob que condições vai se caracterizar a quebra de confidencialidade, etc, etc. Essa prevenção tem que ser feita. Às vezes o professor diz, isso não é problema meu, se der alguma coisa errada é problema da USP. De uma certa maneira ele está dividindo o risco com a USP. Mas o risco é alguma coisa que deve estar sempre presente. Quando a gente pensa institucionalmente, a gente pensa no risco da universidade, nas condições de desenvolvimento da universidade. Bom, sobre a participação do professor no evento, existem várias leis. Existe a Lei de Inovação, que está lá em cima, o seu regulamento, a Lei de Inovação do Estado, que é a 1049, e existem disposições da Lei de Licitações que impactam, porque, afinal, nós estamos falando de contratos, e a Lei de Licitações ela trata de licitações e de contratos, e existem disposições do Código Civil, existem disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos. Aqui é muito rápido, porque as mais relevantes eu vou comentar com vocês uma por uma. E algumas disposições da normatização própria da universidade, tanto do Estatuto como da CERT. Aqui um comentário, de novo, sobre a questão da autonomia universitária. Embora a universidade, então, não seja dona de tudo aquilo que diz respeito à sua legislação de pessoal, porque, afinal, ela é remunerada pelo orçamento público e, portanto, ela segue as regras públicas, as regras do regime público de pessoal, ela tem alguma margem, e a USP é um exemplo, ela tem alguma margem de bom uso da autonomia, e a gente deve estar atento para isso. A USP tem bons exemplos disso. E um deles é exatamente essa normatização da CERT. A CERT foi pioneira em criar o regime de dedicação exclusiva com as chamadas aberturas, o chamado RDIDP aberto, que foi criado quando o professor Goldenberg era reitor da universidade. Esse RDIDP aberto, que não existe nas federais é muito recente, agora com uma lei de 2013, se eu não me engano, que se regularizou a previsão da participação do professor em alguns empreendimentos, e participação em projetos, remuneração por projetos. A USP tem isso desde 89.
Isso é uma boa coisa. Então, quando a gente diz, estou autorizado pela CERT, lembrem-se que no cenário das universidades brasileiras isso é uma grande coisa, porque significa que o professor ele tem a permissão para fazer outras coisas e outros projetos, inclusive recebendo para isso, coisa que no sistema federal até poucos meses atrás era vedada, era proibida. Então, se fazia, mas era um pouco uma legislação duvidosa, muito passível de questionamento pelo Ministério Público Federal, etc. A USP não tem isso. Ela tem, no exercício da autonomia, muito confortavelmente, uma solução adequada para isso, que é aquela dupla abertura criada pela Resolução 3533, nós vamos olhar daqui a pouco, tanto para os projetos, os chamados convênios e contratos de prestação de serviço, que têm caráter institucional, então, que passam por isso, pela aprovação do departamento, conselho de departamento, CTA, etc., como a abertura para a consultoria, que é dada em caráter individual, em caráter pessoal. Para que vocês tenham um paralelo, no sistema federal, existe nessa legislação mais recente que eu estou referindo a vocês, que é essa legislação da carreira federal, existe a previsão da participação do docente em projetos institucionais. Não existe a participação essa previsão para a consultoria de caráter individual. Então, a USP, nesse sentido, o professor tem válvulas e tem possibilidades. O que ele tem é uma instituição muito pesada para esse processo de aprovação. E o esforço da agência, de outros órgãos, no meu sentimento, ele deve se voltar muito para resolver esse peso das rotinas. Pois bem, mas vamos ver a legislação mais específica. A participação do professor, desse professor empreendedor, em projetos, ela encontra uma primeira barreira, e é uma barreira bem relevante, que consta dessa Lei 10.261 de 68. Essa lei é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o ano dela já indica o seguinte: a USP, então, os funcionários estão sujeitos a essa lei federal, a essa lei estadual. As regras gerais são dessa lei, deveres, obrigações, afastamentos, etc. E existem alguns assuntos que são peculiares da universidade, que ela, no exercício da sua autonomia, disciplina internamente. É o caso dos regimes de trabalho. E aquelas permissões para o regime de trabalho, ela disciplina no âmbito da sua autonomia. Ela não pode fazer tudo no âmbito da autonomia. Então, ela segue essa regra geral, que é a lei dos funcionários públicos, que pelo ano a gente já pode antecipar que é um ano em que não estava no horizonte falar em inovação. Essa relação universidade-empresa era uma coisa que não estava pensada, não existia, e isso explica um pouco por que a lei é inadequada. E é alguma coisa que vai precisar ser enfrentada, possivelmente, nessa dimensão. O que a USP pode fazer internamente, tendo que obedecer essa legislação, é sempre limitado. Isso é bom a gente ter como premissa, porque não se pode sair dessa amarra sem alterar essa legislação. A coisa mais importante é essa aqui. Nas proibições, é proibido ainda ao funcionário fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de outrem. Esse é um problema que ilustra aquilo que eu falava de o funcionário estar dos dois lados do balcão. Quando um funcionário é sócio de uma empresa e é funcionário da USP, ele, em tese, já está caracterizando essa duplicidade aqui. Isso é uma coisa complicada de lidar. É proibido, e aqui é claríssimo, porque esse primeiro inciso ainda dá uma certa discussão, porque não é propriamente um contrato de natureza comercial, às vezes é uma parceria, é por uma empresa nascente, ela está fazendo o desenvolvimento comercial de uma criação, aquilo que a universidade não vai fazer, porque está fora do escopo da universidade, a universidade não existe para isso. Ela existe para fazer a pesquisa, às vezes para a extensão, mas certamente não para fazer o desenvolvimento comercial de uma invenção. Isso claramente é possível dizer que existe uma divisão de tarefas, uma parte a universidade cuida e uma parte a empresa cuida. Já nesse segundo inciso, não existe polêmica nenhuma. Aqui existe uma proibição muito clara de que o funcionário público participe da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo, etc., etc. Então, o professor tem uma empresa, e hoje muita gente tem empresa por causa do regime tributário. Essa empresa, ele não pode ser gerente ou administrador dessa empresa. Ponto. Não há polêmica nenhuma. Alguns usam, e é comum, que os seus familiares sejam os gerentes ou sócios. Isso nem sempre resolve o problema todo.
Às vezes, resolve do ponto de vista formal, porque não está incidindo na proibição, mas é possível que, em certas circunstâncias, se desconsidere a vedação, o preenchimento do requisito formal para olhar qual é a situação real. E aí, ter um familiar na gerência pode também ser um problema. Esses são os dois incisos mais importantes, mas às vezes se invoca alguns outros. Né? Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas ou estabelecimentos que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição do serviço que esteja lotado. Quer dizer, você está fora, a empresa é sua, mas ela faz uma coisa que a USP também faz. É outro tópico que é passível de gerar um certo questionamento. Comerciar ou ter partes em sociedades comerciais, podendo, em qualquer caso, ser acionista, codista ou comanditário. Então, não é surpresa que, às vezes, a análise jurídica veda, inclusive, a participação do professor em empresa, mesmo quando ele não exerce a gerência, por conta desse outro parágrafo, desse outro inciso, perdão. Esse quadro, e os advogados, eles nunca trabalham com uma lei só, exceto quando é muito taxativa o caso, mas existem certas matérias que elas são tratadas por várias leis. E quando a lei de inovação surge primeiro em 2004 a lei federal, e depois, salvo engano, em 2008, a lei estadual, ela coloca uma situação que exige, então, do intérprete da lei que combine os vários dispositivos. Aquela situação jurídica ela passa a ser tratada não mais por uma única norma, que trata de toda a situação, mas pela combinação de normas que foram geradas em épocas diferentes. É preciso fazer uma interpretação combinando vários dispositivos. Um que foi escrito quando nem existia a ideia de relação universidade-empresa, e outro que foi escrito muito mais recentemente para fomentar a relação entre instituições públicas de ensino e pesquisa e as empresas. Então, a lei de inovação, ela cria o conceito de inovação, ela trabalha expressamente com o conceito de parceria, de relação entre ICTs, instituições de ciência e tecnologia, e as empresas, e mais, ela prevê que dentro das ICTs, o seu professor, no nosso caso, ele pode ter participação nos ganhos econômicos auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento. Então, aquela situação do passado, aquela situação que a gente viveu muito intensamente nos anos 90, que se via que existia, que era um desvio de função da universidade pública se relacionar com as empresas, ela fica para trás. Porque há um objetivo, e a legislação de inovação ela está em sintonia, ela está inspirada na legislação da França, e a França fez toda uma reforma do seu sistema universitário para se afinar com essa diretriz, a Alemanha da mesma maneira, que são países que estavam atrasados em relação àquilo que se fazia nos Estados Unidos e em outros países. Então, essa ideia da aproximação das instituições de ciência e tecnologia com as empresas é uma ideia hoje que está sacramentada nos textos da lei. Então, isso dá um outro conforto e dá a condição, inclusive, de fazer uma nova interpretação de alguns dispositivos, exceto aqueles que são muito taxativos. Fala. A tendência da USP seria de adequar aquela divisão de 50% aos pesquisadores privados para o terço? Isso está previsto, está naquela norma. Isso depende de como os colegiados vão fixar, mas a ideia é respeitar essa lei. Se eu não me engano, essa disposição é reproduzida. Acho que esse percentual está reproduzido na legislação estadual. Não me lembro agora, mas seguir a legislação estadual. A gente respeita o mínimo, e aí precisa ver se a divisão entre o departamento, a unidade, vai ser mantida como era na resolução que será revogada ou não. Outro dispositivo, aqui eu transcrevi 3, só para a gente ter uma noção. A lei de inovação, ela prevê o afastamento do funcionário, do professor, aqui para nós é o professor, né, sempre do pesquisador público, para prestar colaboração com outro ICT e licença sem remuneração para constituir empresa. Então, a gente vê que antes da gente jogar pedra na USP, nós vamos ver que na legislação de inovação, as hipóteses são estritas de participação de um pesquisador público e de um docente público com uma empresa, não se prevê essa convivência. São duas situações. Ou ele recebe participação nos ganhos econômicos quando ele está dentro da universidade, ou ele se afasta e se licencia aqui. O afastamento, se é com outra instituição congênere,
pode ser com remuneração, e se ele se licenciar, se ele for para uma empresa, ele se licencia sem remuneração. Então, a lei de inovação, ela não dá colher de chá para o professor, ela diz, se licencie. A lei do Estado de São Paulo segue mais ou menos o mesmo desenho. Ela tem um capítulo que fala do estímulo à participação do pesquisador público, fala aqui, primeiro, é a mesma sistemática, né? Participação nos ganhos econômicos oferidos, resultante da exploração da criação protegida, que essas importâncias não se incorporam a nenhum título, porque isso também parece óbvio, mas a gente cansa de ver casos que o professor recebeu esporadicamente, depois ele quer que a mãe USP considere como incorporado, e aquilo gera efeito para uma série de coisas. Então, muito da preocupação da instituição é com evitar esse tipo de coisa. Fala da divisão de resultado, que é outra coisa que está sendo trabalhada nessa resolução da USP. Aqui, vejam, no artigo 12, é aquela segunda situação da lei federal, colaborar com outra instituição de ciência e tecnologia, aqui no caso, evidentemente, do Estado de São Paulo, e é um afastamento com todas as vantagens do provimento original. E a outra situação é aquela do licenciamento do cargo efetivo, que é aquela terceira da legislação federal. Essa licença tem um prazo máximo, que isso é competência do Estado, né, por 2 períodos separados por interstício, isso está sendo, nós estamos propondo regulamentar também. E aqui tem mais essa hipótese nova da prestação de consultoria técnico-científica aos setores da produção, que é uma abertura em relação àquelas 3 situações da legislação federal. Essa é a terceira situação da legislação federal, é a licença, e aqui vejam que não está falando licença sem vencimentos, né? Não, aqui com prejuízo de vencimentos, essa aqui é que admite exatamente essa situação que nós temos aqui na USP, que está... Quando a senhora mostrou a lei do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de São Paulo, um dos incisos do artigo, a figura dele poder ser sócio cotista ou comunitário. Não, na verdade, aquilo é proibição. Está na... Aqui, né? Podendo em qualquer caso, é verdade, podendo em qualquer caso ser associacionista, cotista ou comunitário. Que ele não pode... A relação de interesse USP e o sócio cotista comunitário. O problema é o conflito de interesses, é a mesma pessoa estar de um lado ou de outro. E isso é uma coisa que implica uma certa avaliação subjetiva, né? Não é muito tranquilo. Aí entra naquele problema da avaliação de risco. Quando é que está caracterizado? A FAPESP, o tema que ela tem mais estabelecido, e é um problema nas universidades fora do Brasil, é o conflito de interesse. Quando é que ele está caracterizado e como é que ela trata do conflito de interesse? E quando é que aqui existe uma preocupação de proteger a instituição. Então, no artigo 14, essa previsão da prestação de consultoria técnico-científica. Então, existe uma abertura que não é muito grande, mas ela se insere dentro dessa outra abordagem, né, da relação, intensificação da relação universidade-empresa. Para finalizar, então, algum comentário rápido sobre essa resolução, que eu já disse para vocês, é a resolução da CERT, que disciplina o tempo integral e disciplina as aberturas, é o RDIDP aberto. Então, no 15... fala da consultoria, aqui em caráter individual, dentro do limite de 8 horas semanais, para docentes considerados produtivos, isso é, cuja produção, pela segunda avaliação do departamento da CERT, atinja aquilo que é considerado satisfatório para um docente da USP. Aqui no 16 está a previsão dos convênios, a chamada colaboração institucional. De novo, é sujeita às mesmas instâncias. Isso aqui merece um comentário de dois minutos. E é o seguinte, por que os convênios, às vezes, são muito demorados, a tramitação dessa matéria dos convênios e contratos na USP é tão demorada? Porque ela passa por esse rito todo. Começa no Conselho de Departamento, depois a congregação, às vezes o CTA, a Comissão de Orçamento e Patrimônio. Antigamente, bem antigamente, antes de 93, se ouvia a CERT em cada convênio, em cada contrato, coisa que em algumas instituições ainda existe, e com isso era isso que explicava que uma matéria levasse meses e às vezes anos até para tramitar. Uma alternativa, mas essa não está posta, isso precisa ser pensado e criado, é cada uma dessas instâncias
organizar previamente quais são os seus critérios. Ao invés de esperar cada contrato chegar e dizer, esse contrato aqui eu acho que pode, porque é fulano, aqui eu acho que essa indústria, esse ramo é de interesse do departamento, ela pode se antecipar e, por exemplo, o conselho de departamento estabelecer critérios em relação às parcerias. Olha, parcerias nos ramos tais e tais nos interessam desde que haja estágio para aluno de graduação, projetos de relevante interesse para determinadas linhas de pesquisa na pós-graduação, etc., etc. Com isso, ela antecipa o que ela deseja e ela organiza o seu trabalho em relação às parcerias. E ela também pode especificar critérios específicos. Eu acho que o caminho da USP para diminuir o peso dessa aprovação burocrática estará em organizar, em sistematizar isso em cada instância. O Conselho de Departamento fazer isso, as congregações também terem a sua política de parcerias. Qual é a política de parcerias do Conselho de Departamento? É para tais áreas, é priorizando essa e essa atividade, é envolvendo necessariamente alunos, se for estágio tem que ser estágio remunerado, etc., etc., uma série de características. Pois não. De consultoria. Eu acho que não. Aqui está fazendo assim. Hã? O 16, ele é o mesmo limite no 16, que trata da coisa, são 8 horas. Né? O que eu sei é que aqui tem duas implicações. O 17 fala da remuneração e depois você precisa comprovar o tempo. O que eu sei é que a CERT não aceita essas atividades para comprovação de tempo. Você não pode usar o que você faz na consultoria para aprovar o RDDP. Aquilo é fora. Você continua obrigado a comprovar os requisitos que te deram a margem a pedir esse regime de consultoria. Não sei se a pergunta era bem essa. Quer falar? O 14 eu não transcrevi aqui. Não, os convênios estão aqui. O 14 trata da chamada regência concomitante, quando são dois vínculos com a própria universidade. Convênios é isso aqui, é o 16. Poderá ainda, ouvida a CERT, executar serviços especiais de caráter cultural, científico e tecnológico, vinculados a empreendimentos decorrentes de convênios, e aqui é convênio lato sensu, convênio, contrato de prestação de serviço, aprovados pela COP, mediante projetos de pesquisa aprovados pelo Conselho de Departamento ou ouvida a congregação. Não, o convênio é o 16, são duas hipóteses diferentes. O convênio é a chamada colaboração institucional. É isso aqui. Eu não transcrevi, mas são 8 horas também, o limite é de 8 horas. E esse aqui é o trabalho individual. Eles não se confundem. Cada um é um, aqui a comprovação do tempo é um, os limites são uns, e aqui é outro. Não. Não, então, mas um não se mistura. Você quer ser mais explícito em relação à pergunta? Não... Eu quero saber se eu somo umas horas da participação dele dentro do convênio, está desenvolvendo uma pesquisa dentro do convênio. E aí ele vai prestar consultoria. Não, são 8 e mais 8, não soma. E o importante é o seguinte, o convênio, a consultoria você não traz para... Relatório de consultoria, etc., você não traz para comprovar... Oh, meu Deus... Não traz para comprovar o 16. São independentes. Isso eu sei que a CERT trabalha de maneira independente. Bom, avançando e finalizando, a Procuradoria-Geral ela tem uma série de pareceres, esse assunto não está completamente sistematizado, mas aquilo que ela tem sistematizado já tem estabelecido o seguinte, é uma vedação para o exercício simultâneo de outra atividade pública ou particular. Não há possibilidade de participar como sócio em empresa nascente. A universidade, a Procuradoria tem uma visão mais estrita, e é mais estrita porque é caso a caso. Por isso que o nosso esforço tem que ser procurar trabalhar uma regulamentação que cubra uma variedade de casos, porque aí você tem critérios prévios. Você não está lidando com aquele caso que já foi feito e que a análise de risco te diz, olha, aqui tem uma possibilidade de estar incidindo numa coisa proibida.
impossibilidade de participação como sócio, quer dizer, eles têm ilimitada, a Procuradoria tem uma visão mais estrita, não admite nem uma coisa nem outra, admite a titularidade de ações numa sociedade anônima, resguardada a situação do conflito de interesse, admite a modificação do regime para RTC ou RTP, mas isso, em geral, não é interesse do professor, pouca gente tem interesse, admite a participação de convênio ou contrato, admite a consultoria, na hipótese, aquelas duas hipóteses do 15 e 16 daquela resolução, e admite essa consultoria por meio de contrato privado docente-empresa, na verdade, é a hipótese do artigo 15. O RTC... Só uma dúvida, as 8 horas permitidas é por convênio ou é por total? Não, para o total. Não, porque se for por convênio, aí você não há hora que chegue. Eu entendo que é para o total. Né? Coisas mais estritas, a CERT é que responderia, mas é para o total. Outra atividade, como assim? Escrever livro? Não. Escrever livro, em princípio, é uma atividade que decorre da sua condição de professor. Não, se você tiver uma empresa de livros, é diferente, mas se é na condição individual, não. Inclusive, auferir os resultados, os direitos autorais, que é o que a Maria Aparecida vai falar daqui a pouco. Eu, para não extrapolar muito tempo, o RTC é isso, pode ser sócio de empresa nascente, pode atuar na gerência e administração, porque são dois vínculos, né? A empresa nascente, aí tem o problema do terceiro, a empresa nascente, que tem a USP como sócia, não poderá firmar contrato ou convênio com a USP por causa do conflito de interesse. E essa que tem sócio com grau de parentesco, é aquela questão do parentesco que eu estava falando. Ah, mas não sou eu o sócio, é a minha mulher, é meu filho, não importa. Às vezes... Não, tem um critério legal, que é o critério de impedimento da lei de processo administrativo, é até terceiro grau. Mas aqui não é menos um problema formal de grau, é um problema de possível fraude. E a possível fraude, ela não é matemática, né? Se entender que há um conflito de interesse, não é porque não é você nominalmente, é uma outra pessoa da sua família, que se afasta da caracterização da fraude. Último slide. Quais as alternativas? O que nós estamos propondo é disciplinar na universidade as empresas nascentes e o regime próprio desse incentivo. Já que a legislação fala de incentivo, é preciso que a universidade pactue, tanto melhor se ela conseguir fazer isso de maneira antecipada, disciplinando de antemão quais são as maneiras de incentivo. Esse regime está sendo estudado e definido. Uma possibilidade é a regulamentação da previsão de a USP participar como sócia dessas empresas. Eu não transcrevi, mas na lei de inovação existe uma possibilidade da USP ser sócia de empresa. E não o professor. Não o professor constitui uma empresa, mas a USP vira sócia da empresa nascente. Isso é uma coisa muito nova, muitíssimo nova. Isso está sendo analisado em estudo a agência com a Procuradoria-Geral estão trabalhando nisso aí. Então, ainda é muito prematuro dizer qualquer coisa sobre esse assunto. Mas a complexidade desse caminho deve ser considerada. Eu finalizo dizendo para vocês que a USP está em sintonia com os problemas mais atuais. Nem sempre ela tem soluções, porque a gente tem que considerar essa questão do tamanho e tudo isso, mas está em sintonia e quanto mais ela puder, e quanto mais a agência puder contar com a contribuição de vocês, no sentido de proporem soluções construtivas, alternativas, caminhos, procedimentos, tanto melhor. Isso vai resultar no interesse da universidade inteira. Muito obrigada pela atenção.